Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Galvão, eu sou do oitavo semestre do curso de Medicina na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução em Doenças Infecciosas e Terapia Antimicrobiana. Quem vai me ajudar, nessa aula de arboviroses hoje é o Luiz Gustavo, tá? Ele é do quinto semestre, também da mesma universidade e do mesmo curso, ele é meu colega de liga, certo? E a gente vai dividir a aula da seguinte forma, tá? Eu vou falar sobre a parte introdutória e sobre dengue, e ele vai falar sobre zika e chikungunya, tá certo? Então vamos lá começar. Primeiramente eu queria trazer para vocês o que é o conceito de arbovirose, certo? Para entender o que é arbovirose, você tem que entender o que é arbovírus, certo? E arbovírus é uma palavra que vem do inglês, que é Arthropod Borne Virus, certo? E aí a OMS ela tem uma definição bonitinha para dizer o que é um arbovírus, tá? E essa definição é essa que vocês estão vendo, né? Que são vírus que se mantêm na natureza por meio de hospedeiros vertebrados suscetíveis, que no caso somos nós, e por artrópodes hematófagos, né? Que no caso é o mosquito que a gente vai já já falar sobre ele. Essa transmissão ela também acontece entre mosquitos, tá? E aí você me pergunta, de que forma? Existem duas principais, que seria a transmissão transovariana entre a mãe infectada passa para os filhotes e também existe uma possibilidade de transmissão venérea, né, por meio da cópula, né, entre mosquito macho e mosquito fêmea, certo? E aí, quando a gente fala de arbovírus, a gente tem que ter em mente que existem várias famílias, certo? Dentre essas aqui, as mais importantes são essas duas últimas que estão destacadas, que seria a Togaviridae e a Flaviviridae, certo? Nessa aula desse curso, essas duas famílias vão ser aquelas que a gente vai estudar mais a fundo, né? Porque essas duas famílias são as que causam as três doenças principais que a gente vai estudar aqui nessa aula, que é a dengue, a zika e a chikungunya, tá certo? E aí vamos resumir aqui como é que acontece a transmissão das arboviroses, tá? É basicamente aquela definição da OMS, só que aplicada à prática, tá? Como é que acontece? Vamos começar esse exemplo com um mosquito infectado, que está destacado em vermelho, tá certo? Esse mosquito infectado, né, é um mosquito fêmea, vamos dizer que ele é um mosquito fêmea, e as fêmeas desse mosquito são hematófagas, tá certo? E o que significa ser hematófagas? Elas vão se alimentar de sangue. E aí, nessa procura de sangue, ela encontra um hospedeiro vertebrado, né, que no caso somos nós, uma pessoa sadia, né? E aí, por meio da hematofagia, né, por meio da alimentação do próprio mosquito fêmea, a pessoa ela vai se tornar infectada também. E aí a recíproca também é verdadeira. Se você pegar, por exemplo, um mosquito que está sadio e aí ele vai e pica uma pessoa que está infectada e está doente, né, no caso, esse mosquito ele vai se tornar infectado também. E aí o ciclo se retoma, tá certo? E aí, como vocês já viram também na definição da OMS, a transmissão ela também pode acontecer de mosquito para mosquito, pela via transovariana, né? E a via venérea. E aí, qual seria o mosquito que importa para as doenças que a gente vai ver aqui hoje? O mosquito vai ser o do gênero Aedes. E aí vamos ver algumas características desse vetor. Então, assim, de longe ele é o vetor que é mais importante para a transmissão das arboviroses aqui no Brasil, tá? E, e existem duas espécies que prevalecem. Seria o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, certo? Caracteristicamente, esse vetor ele está presente onde tem mais gente, certo? Áreas com maior densidade populacional, com maior reprodução nas épocas quentes e chuvosas, que aqui no hemisfério sul corresponde aos meses de março, entre março e julho, mais ou menos, tá? E as fêmeas, né, como eu já falei, é que vão ser as hematófagas da história. São elas que vão transmitir a doença para a gente, né? E são elas que vão se contaminar se por acaso picarem uma pessoa doente também. Só lembrando que o hábito, né, de hematofagia delas é mais intenso nos períodos diurnos, ou seja, de dia, tá certo? Com alguns horários pico, né? No caso, os horários mais importantes, né, com maior intensidade, são o amanhecer
e o anoitecer, tá certo? A parte de transição entre o dia e a noite. E aí a fêmea que também utiliza o sangue para nutrir os ovos, né, que ela esteja gerando, esses ovos vão estar nutridos e prontos para serem colocados em reservatórios de água, certo? E normalmente essa água não tem ondas, certo? Então é conhecida como água parada. Tranquilo? Então, sabendo disso, vamos falar sobre as manifestações clínicas agora. Se eu mostrar para vocês essa lista de sintomas aqui, né, febre, cefaleia, adinamia, que é a moleza no corpo, mialgia, náuseas e vômitos e exantema, né, que são manchas vermelhas ao longo do corpo, você provavelmente vai ficar tão perdido quanto eu vou ficar, certo? Porque esses sintomas eles são muito inespecíficos, tá? Ou seja, muitas doenças podem ter esses mesmos sintomas, porque esses sintomas eles não são característicos de nenhuma doença. Eles são sintomas de infecção viral inespecífica, certo? E aí você me pergunta, tem como diferenciar pela clínica as arboviroses ou desconfiar de uma arbovirose em meio a tantas outras doenças que podem causar a mesma coisa? E a resposta é sim, tá certo? A gente vai ver que nesses três temas que a gente vai falar aqui, existem alguns sintomas que podem me indicar uma arbovirose em detrimento da outra, tá certo? Esses sintomas eles são esses aqui, certo? Artralgia, hiperemia conjuntival, que basicamente é o olho vermelho ou com conjuntivite, certo? E dor retroorbitária, que seria uma dor que se localiza mais ou menos atrás do olho, é referida atrás do olho, certo? Além disso, algumas dessas doenças elas podem ter uma febre mais alta, uma febre mais baixa, e isso também nos ajuda a pensar mais em uma e não em outra, tá certo? Mas isso a gente vai falar ao longo dessa aula, tá bom? Então vamos lá, essa parte foi a introdutória sobre as arboviroses, vocês têm mais ou menos uma noção do que é arbovírus, o que é arbovirose e que sintomas causa. E aqui a gente vai falar sobre o protótipo de arbovirose que já é mais conhecida há mais tempo do que as outras duas que a gente vai falar aqui hoje, que é a dengue, certo? Então, dengue é uma palavra que vem de um dialeto africano que quer dizer golpe dado por um espírito mau, né? E também já foi chamada de febre de quebra-ossos, porque o paciente sente muitas dores, especialmente musculares, né? Mialgias. É uma doença causada por um arbovírus da família Flaviviridae, certo? Esse arbovírus é um vírus RNA envelopado e como a gente já comentou, o vetor é um mosquito do gênero Aedes, né? É importante falar para vocês também que existem quatro tipos de vírus da dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, sendo o tipo 2 mais relacionado com formas mais graves da dengue. A gente vai já falar sobre ele. Com relação à mortalidade, a dengue ela mata 1 a cada 200 pacientes, aproximadamente. Então, é uma doença que tem uma mortalidade bastante importante. Vamos falar agora de epidemiologia. Esse é um mapa que mostra a distribuição dos casos de dengue de 2010 a 2016, e pelo padrão a gente consegue perceber que uma maior quantidade de casos está mais concentrada na região intertropical, né? E dentro dessa região está o Brasil, né? O Brasil inclusive está no vermelho bem forte, que quer dizer que ele é um destaque, né, mundial de casos de dengue. E aí eu acho que esse gráfico ele mostra o quão importante é a gente estudar essa doença, né? O quão relevante ela é para a saúde pública do nosso país e o quão importante é para os outros países reconhecerem os países relevantes, né, no contexto da dengue. Por exemplo, se você estiver atendendo um paciente nos Estados Unidos e você achar que ele tem um quadro parecido com o quadro da dengue, você tem que perguntar se ele viajou para algum país que supostamente tenha casos de dengue consideráveis, né? E isso vai tornar provável ou improvável a sua hipótese, né? De você estar diante de um quadro com dengue. Mas aqui no Brasil, a gente tem que sempre suspeitar de dengue quando a gente tiver quadros típicos, certo? Porque aqui no Brasil tem bastante. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver duas informações principais. Primeiro que os casos de dengue, eles são mais concentrados no primeiro semestre, como eu já falei, né? Que corresponde ao nosso verão. Ou seja, os meses quentes e chuvosos, certo?
A segunda informação é que em 2019, né, que é o período desse gráfico, teve mais casos nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O Nordeste seria o terceiro lugar. E esse padrão ele se repete, com algumas poucas exceções. Se eu não me engano, em 2017 o Ceará ficou em segundo lugar com mais casos de dengue em relação ao Brasil, só perdendo para o estado de Goiás, tá? Mas em geral, os estados onde tem mais casos notificados são os estados Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, tá certo? E aí em 2019, né, esse mesmo ano, a gente teve um aumento bastante alarmante, né, de casos de dengue em comparação com o ano de 2018, porque em 2018 nós tivemos em torno de 205 mil casos e aí em 2019 a gente foi para mais de 1 milhão, né? Esse dado ele estava levemente desatualizado, tá? Mas eu atualizei ele. Então, em vez de 1 milhão e 400 mil, a gente teve pouco mais de 1,5 milhão de casos no ano passado. E isso corresponde a um aumento de mais de 600% no número de casos com relação ao ano anterior. Já em 2020 a gente tem um padrão curioso. Se vocês verem bem de pertinho esse gráfico que tem do lado desse mapa do Brasil, a gente tem em amarelo os casos graves de dengue e em azul os óbitos, certo? E aí só para vocês entenderem, a linha fininha corresponde a 2020 e as barras elas correspondem a 2019, né? Vocês conseguem ver que é 2020 porque nós estamos mais ou menos no meio do ano e essas linhas elas param, né, mais ou menos no meio do ano. E o que é que a gente observa? No começo do ano, nas primeiras semanas, a incidência de casos graves de dengue estava maior do que o período correspondente no ano anterior, certo? No ano de 2019. E um padrão semelhante a gente encontra no gráfico de óbitos também. O ano começou com mais óbitos de dengue com relação ao ano passado. Só que mais ou menos a partir da semana 10, a gente consegue perceber que os casos começaram a cair assustadoramente, né? Mas existe um porém. Com o início da pandemia, a maior parte dos esforços de notificação das doenças foi voltada para a pandemia do Covid-19. Então, o que a gente consegue ver nesse gráfico não é uma diminuição real, é na verdade uma subnotificação, né, de casos que não foram computados ainda. E esperemos que seja realmente computado, né, para a gente saber como é que está a situação em comparação com o ano passado. Então, terminamos a epidemiologia e agora vamos falar sobre clínica. A dengue ela tem um espectro de manifestações clínicas muito grande. Vocês podem ver aqui nessa tabela que o espectro ele pode variar desde uma simples síndrome febril sem muitos agravos até uma síndrome hemorrágica com choque circulatório e morte, né? E isso faz com que a dengue ela seja um diagnóstico diferencial para muitas doenças, né? Aí na tabela você tem algumas dessas doenças, né, que podem ser malária, influenza, leptospirose, até doenças exantemáticas como sarampo, mononucleose e síndromes hemorrágicas como a meningococcemia, antaviroses e as formas graves da malária e da leptospirose. E aí, por motivos didáticos, a gente vai dividir a clínica em três fases, certo? A primeira fase, fase febril. A segunda fase é a fase crítica, que acontece somente em algumas pessoas. E a terceira fase é a fase de recuperação ou de convalescência. Começando pela primeira fase, a fase febril. Ela vai se dar logo após o período de incubação, que dura mais ou menos 3 a 10 dias. E aí o paciente ele vai se apresentar com febre alta, normalmente ultrapassa os valores de 39 graus. É uma febre de início súbito, certo? E junto com a febre vem a dinamia, que é a moleza no corpo, mialgia, dor muscular, cefaleia, dor de cabeça e um sintoma interessante que é a dor retroorbitária. Por que eu falo que é interessante? Lembra daquele slide que eu grifei 3 sintomas que ajudavam a diferenciar as 3 arboviroses? Então, nesse caso, a dor retroorbitária é muito mais frequente na dengue do que nas outras arboviroses, ou seja, se você estiver diante de um paciente que é suspeito de ter uma arbovirose e ele tiver dor retroorbitária, a probabilidade de você estar diante de um caso de dengue é maior do que a possibilidade de você estar diante de outras arboviroses. Além disso, nessa fase, o paciente pode ter náuseas, vômitos, diarreia, inclusive, e o paciente também ele vai ter um achado chamado exantema, certo? Exantema é uma vermelhidão ao redor do corpo
que nesse caso ele é resultado de vasodilatação. E é por isso que quando você aperta e solta, você vê que o exantema some por um momento e depois reaparece novamente. E por que isso acontece? Porque o fenômeno é de vasodilatação, ou seja, quando você aperta, você esvazia os vasos sanguíneos e aí quando você solta, você vê a pele branca porque você afastou todo o sangue que tinha naquele lugar. E aí quase simultaneamente você vê também, quando você solta, a pele voltar a ser vermelha. Isso quer dizer que o sangue voltou para onde ele estava. E aí por isso você tem um retorno do exantema, certo? Essa característica vocês podem ver por essa foto aí, né? Uma pessoa fez uma digitopressão que na verdade foi uma pressão com a mão inteira, né? E aí quando ela tirou, ficou assim, totalmente branco, né? Onde ela tinha botado a mão, tinha apertado com a mão. E aí, pouco tempo depois disso, muito provavelmente a coloração vermelha retornou, certo? Esse exantema ele também é caracterizado como maculopapular. O que que isso quer dizer? Mácula quer dizer mancha pequena, certo? Então é uma lesão que não tem relevo. Você pega e não vê diferença de altura entre a parte sã e a parte acometida. Pápula, ao contrário, é uma lesão que tem relevo, certo? Então você vai sentir que em alguns locais esse exantema pode ter relevo, certo? E aí esse exantema ele pode ou não ter prurido associado. Bom, então essa é a fase febril, que é a primeira fase. Ela dura mais ou menos de 2 a 7 dias. E aí algumas pessoas, quando a febre baixar, em vez de irem direto para a fase 3, que é a fase de recuperação, elas vão para uma fase chamada de fase crítica, certo? Que aqui, didaticamente, eu estou chamando de fase 2, mas só lembrando a vocês que não é todo mundo que passa por essa fase, tá? Mas ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque é nessa fase que vai acontecer o que a gente chama de extravasamento plasmático. Como assim? O que é que isso significa? O vírus da dengue ele vai causar uma resposta inflamatória tão intensa que ele vai alterar a permeabilidade dos vasos sanguíneos do nosso corpo. E isso vai fazer com que o sangue, que ficaria normalmente dentro do vaso, ele tenda a sair, certo? Então, nessa fase, por causa do aumento da permeabilidade do vaso, a gente vai ter o chamado extravasamento plasmático. Essa fragilidade capilar e esse aumento da permeabilidade que vão fazer os chamados sinais de alarme da dengue, né? Pelo menos boa parte deles. E é muito importante para vocês saberem os sinais de alarme, porque vocês vão poder reconhecer aqueles pacientes que estão necessitando de uma terapia mais, digamos, agressiva, certo? Porque esses pacientes eles podem evoluir mal, tá? Então, só lembrando que essa fase ela surge depois que baixar a febre, né? Então, mais ou menos até o 7º dia do início dos sintomas. E aí tem uma coisa interessante que é o fato de essa fase crítica acontecer mais em pessoas que já foram infectadas por um sorotipo diferente do vírus. Lembra que eu falei que tem 4 tipos de vírus da dengue? Então, se algum paciente já tiver tido dengue, se ele tiver uma segunda vez, ele pode ter mais facilidade de evoluir para essa fase crítica na segunda vez. Especialmente se a sua segunda infecção for pelo tipo 2, certo? O tipo 2 é o vilão da história, porque ele está mais relacionado com a fase crítica. E por que que isso tem mais relação com a segunda infecção? Por que que isso tem a ver? Vamos lá, vou tentar explicar resumidamente para vocês. O paciente ele vai ter uma primeira infecção, e essa infecção muito provavelmente vai levar à cura e à produção de anticorpos contra aquele tipo específico, certo? Com o passar do tempo, o paciente pode ter uma segunda infecção. E aí, principalmente se ela for pelo dengue 2, o que acontece é que os anticorpos que você tinha produzido contra o outro tipo que você foi infectado na primeira infecção, eles não são específicos para o tipo de vírus que acabou de infectar esse paciente. Eles são específicos para o tipo que infectou na primeira vez. E aí esses anticorpos que o paciente tinha produzido na primeira infecção, eles vão tentar matar o vírus, mas eles não vão conseguir. E pior, esses anticorpos vão até mesmo auxiliar que o vírus entre dentro dos fagócitos, que são as células que os vírus da dengue primeiro parasitam. E aí, com o processo de fagocitose
acelerado, mais intensificado, a produção de citocinas como a interleucina 6 e o TNF-alfa, que são interleucinas que aumentam a permeabilidade capilar, elas vão ser muito mais intensas do que numa infecção convencional, uma primeira infecção, certo? É por isso que é mais comum você ter a fase crítica nos pacientes que já tiveram dengue antes. E aí, estatisticamente, outros fatores de risco já foram descritos na literatura, certo? Para você evoluir para a fase crítica. Dentre esses fatores está menores de 15 anos, lactentes, pacientes do sexo feminino, raça branca e pacientes que tenham doenças crônicas, certo? E também é na fase crítica que a gente vai poder dizer se o paciente tem dengue grave ou não, certo? Para ser dengue grave, o paciente deve ter uma das três, pelo menos uma das três manifestações a seguir. A primeira é choque, certo? O paciente ele vai ter um aumento na permeabilidade vascular e por isso o paciente vai perder líquido, né? E por isso o paciente vai ficar com pouco volume dentro do vaso. E aí ele vai evoluir com choque hipovolêmico. Um segundo problema, para ser considerado dengue grave, seriam as hemorragias graves, certo? Que podem ser por qualquer via, né? E essas hemorragias elas acontecem principalmente pela plaquetopenia, que acontece nesses pacientes. E por último, a lesão grave de órgãos, que também é uma manifestação da dengue grave, e ela pode acontecer porque o vírus ele infecta vários órgãos que sejam ricos em fagócitos também. Dentre esses órgãos está o fígado, né, que pode ter um dano hepático importante nessa forma da dengue grave, e o sistema nervoso central, que pode ser afetado por encefalites, enfim. Uma coisa importante a ser relatada é que, dentre os sinais de alarme, não sei se vocês conseguiram ver todos, mas se não conseguiram, eu vou voltar rapidamente aqui. E eu não sei se vocês perceberam, mas aqui dentro dos sinais de alarme existe o aumento do hematócrito sanguíneo, né? E por que que esse aumento do hematócrito acontece? O hematócrito é o quanto do nosso sangue está sendo ocupado pelos glóbulos vermelhos. Vamos supor que o paciente perdeu o líquido, certo? O paciente teve um extravasamento plasmático intenso. Nesse caso, o nosso sangue ele vai ficar muito concentrado, porque todo o líquido foi para fora do vaso. E aí, por causa dessa concentração, essa hemoconcentração, o hematócrito ele vai aumentar, porque o hematócrito é uma porcentagem, é a proporção de hemácias no volume de sangue que a gente tem. Por causa disso, o hematócrito ele é um importante preditor de evolução do paciente, né? Se o paciente estiver perdendo líquido, se o paciente estiver extravasando plasma, o hematócrito vai subir. E isso vai significar que o paciente está entrando na fase crítica. Então, muito importante, mais importante do que observar a plaqueta do paciente, é você observar o hematócrito. Porque aí você consegue prever quando o paciente vai evoluir para uma fase de dengue grave, né, com choque hipovolêmico. Entenderam? Então, assim, eu não vou detalhar os sinais de alarme para não tomar muito tempo, mas pausem esse vídeo para vocês lerem todos esses sinais de alarme e internalizarem na cabeça de vocês, porque isso é muito importante. Tranquilo? E aí, por último, a gente tem a fase de recuperação. Essa fase é a última fase, é a fase em que a pessoa já passou por tudo que tinha que passar, então a partir de agora é só melhora, né? Ela vai reabsorver o líquido que foi extravasado e ela vai melhorar gradualmente dos sintomas que ela teve. E aí esse slide é só para mostrar para vocês a frequência dos achados que a gente tem na dengue, né? Os achados mais importantes. E aí eu aproveito e resumo as manifestações que a gente acabou de falar. Então vamos lá. A febre é caracteristicamente alta, certo? O exantema ele aparece depois da febre, normalmente entre o dia 5 e o dia 7 de doença. O paciente tem dores musculares, ele pode ter dor articular, mas essa dor articular ela vai ser mais importante para a chikungunya, que o Luiz Gustavo vai falar para vocês. E aqui na dengue, a gente vai ter dor retroorbital, sangramentos, tá? E evolução para choque hipovolêmico, tá? Que principalmente os sangramentos e o choque hipovolêmico vão ser muito menos comuns nas outras. Lembrar da plaquetopenia, né? E também os pacientes eles podem ter leucopenia, linfopenia e neutropenia, tá certo? Essa tabela eu tirei do manual de dengue do Ministério da Saúde. E aí do lado tem a legenda para vocês entenderem o que é que significam as cruzes, certo?
a frequência dos sintomas nos pacientes. Para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai parar por enquanto por aqui, certo? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento. Tranquilo? Então, até lá.